Graças a Deus. Pastor aí, amém? Amém. Vamos fazer Jesus. Glória a Deus. E abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo Dr. Lucas, no capítulo de número 17. Glória a Deus. Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, o capítulo 17. Nós vamos ler a partir do verso 11 até o verso de número 19. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo de número 17, a partir do verso 11 até o verso de número 19. Uma passagem muito conhecida, mas que Deus quer falar através dela aos nossos corações essa noite. Glória a Deus. Aleluia. Aí o Bíblia diz assim: a cura de 10 leprosos. Quem encontrou, dá uma glória a Deus aí. Glória a Deus. Se alguém não encontrou, não está com a Bíblia, pode acompanhar aqui pelo Nota Show. Os demais acompanhem a leitura pela sua Bíblia. Diz assim o texto: E aconteceu que, indo ele, Jesus, a Jerusalém, passou pelo meio da Samaria e pelo meio da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. E você diz: Ocupa as suas mãos, põe a Bíblia no colo, na cadeira do lado, e com as mãos livres, dá uma salva de palmas ao Senhor. Salve aí. Esse relato desta cura que nós temos aqui, você só vai encontrar ele narrado por Lucas. Apenas Lucas detalha essa cura aqui. Só que essa cura ela acontece dentro de um contexto que a gente tem que entender. E na verdade eu vou voltar um pouquinho na história para contextualizar no momento histórico o que está acontecendo aqui. E para você entender completamente toda a obra de Deus e o mistério que tem aqui, a gente vai ter que abrir um pouquinho mais o arco da história e para entender algumas outras histórias paralelas, ou histórias até que antecederam essa, mas que tem uma conexão aqui. Por quê? Porque às vezes, eu já disse isso muitas e muitas vezes quando eu estou pregando, a gente tem a impressão quando a gente lê uma história da Bíblia, que aquela história aconteceu isoladamente, foi só com aquela pessoa, naquele momento, mas não, as histórias elas vão sendo conectadas, elas estão interligadas, porque aconteceu um milagre aqui, o outro ouviu falar daquele milagre, renovava a fé daquele lado, dava esperança para o outro. Então quando a gente fala assim, tal pessoa ouviu falar de Jesus, ouviu falar de quê? De outros milagres que ele tinha feito, por exemplo. Então as histórias elas estão conectadas, e quando a gente entende o quanto elas estão ligadas, o que conecta uma a outra, a história passa a fazer muito mais sentido para nós, porque a história desses 10 leprosos, ela não é isolada, ela está ligada a outras pessoas, assim como a sua história está ligada à história de outras pessoas. Talvez você esteja numa igreja hoje, porque você viu Jesus operar milagre na vida de uma outra pessoa, e o milagre que ele fez lá encheu seu coração de fé e te trouxe até aqui. Talvez você está aqui hoje, e o que ele vai fazer na sua vida vai servir de inspiração para outra pessoa que vai conhecer Jesus através do que ele vai fazer na sua vida. As nossas histórias estão conectadas. E olha aqui, Jesus, nesse momento aqui, ele deixou a região da Galileia e ele está indo em direção a Jerusalém. E nós sabemos que quando Jesus
ele chegar em Jerusalém, quando terminar essa viagem, vai ser depois do capítulo 19 aqui de Lucas, aproximadamente no final 19, começo do capítulo 20, ele vai chegar em Jerusalém. Quando ele entra em Jerusalém na sua entrada triunfal, ali ele é recebido, depois começa ali a festa da Páscoa, e depois Jesus vai ser crucificado. Aqui já estamos no final, no ocaso, no término do ministério de Jesus. Então, ela cria uma oportunidade única. Se aqueles homens não tivessem recebido essa cura nesse momento, através de Jesus, eles não teriam recebido mais, porque Jesus estaria passando ali pela última vez. E a gente tem que entender que às vezes a gente tem uma única oportunidade de receber, e talvez a sua oportunidade, ela é hoje. E às vezes você entra aqui com a boca fechada, meio entristecido, meio abatido, mas o Senhor manda te dizer assim: talvez hoje seja a sua oportunidade, talvez hoje seja a noite do seu milagre, talvez hoje seja o momento de você clamar, porque foi hoje o dia que Ele escolheu para entregar a bênção na sua mão. Então começa a glorificar, a agradecer, a louvar. Talvez você olhe para a cabeça da direita e fala assim: hoje faltou muita gente, hoje muitas pessoas não vieram, os outros não vieram, mas você veio, e você que veio, glorifique, porque antes de você chegar, Ele já estava aqui, Ele já estava preparando tudo, Ele já confirmou tudo. Essa palavra que fala sobre lepra, Ele já mandou um louvor ali na nossa ideia, depois amém, e o nosso obreiro Ednilson para poder cantar, confirmando a palavra que seria sendo pregada. Sabe por quê? Porque o louvor que o Espírito Santo ministrou no coração dele é o mesmo Espírito que ministrou a palavra no meu coração, e é o mesmo Espírito que está confirmando a bênção na sua vida nesta noite. Então, toda posse, sai daqui de posse de vitória. Só que olha só, presta atenção. Aleluia, Jesus. Nós mencionamos somente na semana passada que eu preguei sobre a mulher samaritana, amém? O relato da mulher samaritana não está em Lucas, está em João, mas é a mesma história. No começo do seu ministério, Jesus vai lá em Samaria, e quando ele chega em Samaria, nós pregamos isso semana passada, ele encontra uma mulher na aldeia de Sicar ou Siquém, e ali ele fala, revela para a mulher o que está acontecendo, ele cura aquela mulher emocionalmente, restaura a vida dela. E o que acontece depois? A mulher vai para as aldeias de Samaria e fala assim: olha, ali no poço está um homem que mudou a minha vida, e o homem que mudou a minha vida pode mudar a vida de vocês também. E quando ela fala de Jesus na aldeia de Samaria em que ela morava, naquela localidade em Samaria, a fama de Jesus se espalha, e Jesus passa a ser conhecido, e é conhecido de uma maneira positiva. Os samaritanos não conversavam com os judeus, os samaritanos não se davam com os judeus, mas por causa do testemunho daquela mulher, em uma parte de Samaria, Jesus fica conhecido, e a sua fama era positiva. Eles começaram a ver Jesus com bons olhos. Só que em outras partes de Samaria, em outras aldeias diferentes, ainda havia aquela rixa, aquela rivalidade, aquela resistência. E a gente vai ter o conhecimento bíblico que no capítulo 9 de Lucas, Jesus começa a viagem saindo da Galileia em direção a Jerusalém. Então desde o capítulo 9 ele está vindo, e ele vai passando por algumas aldeias de Samaria, por algumas cidades da Galileia, porque Galileia ficava aqui, Samaria ficava aqui, e algumas estradas iam cortando, passava por uma aldeia da Galileia, aí você vai fazer uma volta numa aldeia de Samaria, ia fazendo como serpenteando, e Jesus ia passando por cidades da Samaria e por cidades da Galileia no seu trajeto em direção a Jerusalém. Quando ele passou por Samaria, ainda no capítulo 9, houve uma cidade que não recebeu Jesus. E falou: não, você é judeu, se veste como judeu, tem barba de judeu, fala que não é judeu, e judeu não é bem-vindo ali na nossa aldeia, você não vai ter lugar aqui. E aí Jesus então ele é meio que convidado a se retirar. Eles não batem Jesus, não agridem, mas eles não recebem Jesus bem. Aí os discípulos, sabendo daquilo, falam: Jesus, o Senhor quer que a gente ore e peça para descer fogo do céu para consumir todos esses homens? E aí Jesus repreende os discípulos e fala assim: vocês ainda não entenderam de que espírito vocês são, porque eu não vim aqui para matar, eu não vim para destruir, quem faz isso é o diabo. Eu vim para salvar, eu vim para dar vida e vida em abundância, eu não vim para condenar, eu vim para dar oportunidade, eu não vim para apontar o dedo, eu vim para estender a mão, eu não vim para colocar para baixo, eu vim para colocar de pé e para chamar homens e mulheres para ter uma nova vida. Vocês ainda estão com a mentalidade antiga, mas eu quero transformar a mentalidade de vocês. Vai ver a história. Aí continua, passa por outra cidade,
E aí ele chega aqui, capítulo 17. E essa aldeia ficava na fronteira, na divisa ali entre Galileia e Samaria, na fronteira das duas localidades. Quando Jesus chega aqui, neste lugar, esta aldeia era uma aldeia de leprosos. Porque nós já sabemos isso muito bem, tantas pessoas já pregaram, eu já ministrei, outros ministraram aqui com bastante detalhes. Quando uma pessoa era considerada leprosa naquela época, ela era isolada. Então, só se algum irmão não sabe, só para você refrescar só a sua memória. A lepra, o que eles chamavam de lepra naquela época, intercessora aqui tem, não era necessariamente a lepra como nós conhecemos hoje. Porque hoje, o que a gente chama de lepra é uma doença chamada hanseníase, ou mal de Hansen. Naquela época, eles chamavam de lepra qualquer tipo de ferida que a pessoa tivesse na pele. Se saísse umas feridas assim muito grandes, alguma coisa que soltasse ali, pronto, ele falava, é lepra, isola. Se a pessoa tivesse algum sintoma de manchas na pele, como se fosse um câncer de pele, por exemplo, eles não conseguiam diferenciar uma coisa da outra. Por isso, todas as doenças que tinham de pele eram consideradas lepra. E eles pegavam aquele indivíduo e isolavam. Quando alguém estava andando pela rua, tinha umas manchas na pele, ele não falava para ninguém, alguém via e falava assim, fulano, está com umas manchas na pele, isola ele, chama o sacerdote. Aí o sacerdote ia orar e falava, é lepra. O camarada, ele não podia nem voltar para casa para pegar uma peça de nada. Ele tinha que sair de onde ele estava, onde o sacerdote tinha determinado que ele estava com lepra, e ele tinha que ir embora. E ele ia para as aldeias dos leprosos. Havia várias aldeias de leprosos, não era uma só, eram algumas que havia. E nesses lugares só habitavam pessoas que tinham sido diagnosticadas ou determinadas como sendo leprosas. E aqui tem um ponto interessante para nós, porque a lepra era uma doença contagiosa. Então o isolamento era por quê? Porque eles tinham medo que a pessoa estando com lepra ficasse em contato com outras pessoas e contagiasse outras pessoas, por isso ela era isolada. Só que, por exemplo, alguém que tinha um câncer de pele, o câncer não é contagioso. O pessoal que tem câncer, se encostar em você, não transmite o câncer para você pelo contato, porque não é uma doença contagiosa como a lepra, mas para eles era a mesma coisa. Então, pensa comigo, vai entendendo isso, como isso é interessante. Imagina uma pessoa que tinha manchas na pele e estava com câncer de pele, leproso. Aí ele tinha que ir lá para as aldeias dos leprosos, ou vale dos leprosos, e quando ele chegava lá, ele tinha que conviver com pessoas que tinham lepra de verdade. E aí, se ele não estava com lepra, ele pegava lepra pelo contato, pelo convívio. Por quê? Porque quando a pessoa era isolada, ele passava a conviver com pessoas que tinham aquela doença. E quando a gente convive com pessoas doentes, a gente tem grande chance de ficar doente. Olha para o seu irmão, olha para ele e fala assim, cuidado com quem você convive. Assim, cuidado com quem você anda. Cuidado com quem você fala. Cuidado com quem você rodeia aí na sexta-feira à noite, no sábado. Cuidado com quem você se relaciona, porque quando a gente fica muito perto de pessoas que têm determinados tipos de enfermidade, e eu não estou nem falando de enfermidade física, não, eu estou falando de enfermidades da alma, a gente acaba ficando contaminado também. Cuidado com quem você anda. Às vezes você está lá na rua, quando você chega aqui tem pessoas saudáveis, e aqui tem o homem que cura, e a cura que ele tem é alcançar a sua vida nessa noite. Se o inimigo tentar colocar dentro de você alguma enfermidade do corpo, ou alguma enfermidade na alma, eu já quero determinar sobre essa igreja nessa noite, que o Deus que cura, que o Deus que restaura, que o Deus que limpa, que o Deus que renova, que o Deus que purifica, Ele está agindo aqui nesse lugar. E se você tem alguém que está enfermo na sua casa, leva a cura para a sua casa, leva a cura para a sua família, leva a cura para a sua parentela, porque o Deus da cura, Ele marcou um encontro conosco aqui. Glória a Deus. Fecha parênteses, foi só para te trazer um ponto de curiosidade. Não vou dar a palavra. Jesus chega nessa aldeia, e essa aldeia ficava na fronteira da Galileia e Samaria. Então nessa aldeia habitavam leprosos que vinham de Samaria e moravam ali, e outros que vinham da Galileia e moravam ali. Quem morava na Galileia era judeu, e quem morava em Samaria era samaritano.
Os samaritanos e os judeus não se falavam, mas naquele momento, todo mundo com lepra, não tinha jeito. A lepra igualava a todos. Por quê? Porque um leproso não podia receber a ajuda de uma outra pessoa sã, porque ele não podia ter contato. Um leproso só podia receber ajuda de outro leproso. Só eles estavam entre eles. Então naquele momento não tinha essa, eu sou judeu, eu sou americano, eu sou corintiano, sou palmeirense. Não tinha. Depois a gente ora por você. Fique em paz. Ano que vem vocês ganham de novo. Torci por vocês. Não adianta. Vou dar pra falar, não me distrai mais não. Me distraindo. Não importa quem você é, a lepra fazia com que todos eles se igualassem. Aí Jesus chega lá e 10 leprosos. Aqui o texto nos faz entender que eram 10 homens leprosos. Mas na tradução original diz assim: 10 pessoas portadoras ou contaminadas com lepra. Poderia ser que tivesse mulheres aqui no meio. Mas esse texto aqui não fala 10 leprosos, vamos assumir que você 10 homens. Eles aparecem na porta da aldeia quando Jesus está passando, ficam na distância que a lei determinava, que era uma distância de 100 metros, se prostram no chão e começam a clamar e dizer: Senhor Jesus, tem misericórdia de nós, nos cura, Jesus vai para nós aqui. E aí é interessante a gente pensar, como é que esses leprosos morando ali, eles sabiam quem era Jesus e tinham expectativa da cura de Jesus. Por quê? Porque as histórias estão conectadas. Aleluia! No capítulo 5 de Lucas, aparece um leproso. Um só. E aquele leproso, quando ele vê Jesus passando na região da Galileia, ele se joga aos pés de Jesus e fala: Jesus, se tu quiseres, tu podes me limpar da minha lepra. Eu tenho fé que o Senhor tem poder para me curar, mas o Senhor tem que querer. E eu sei que o Senhor não faz o que eu quero, mas o Senhor faz aquilo que o Senhor quer. Eu não faço, não faz a minha vontade, o Senhor faz a tua vontade. Mas se for da tua vontade, o Senhor pode me curar e pode me curar agora. Aí o que Jesus faz? Presta atenção. Jesus vai, o texto diz em Lucas 5, que Jesus toca no leproso. Jesus toca no leproso e automaticamente, naquele mesmo momento, ele toca assim: então, se você quer saber se eu quero, seja limpo. E naquela mesma hora, o homem foi curado da sua. E essa história dessa cura começa a ser propagada. O comentário começa a correr. O relato começa a correr. E chega onde? No lugar onde moravam os leprosos. Aleluia! Então os leprosos, quando vêem que Jesus passava lá, dizem assim: ele pode nos curar, porque ele já curou antes. Aleluia! Ele pode fazer na minha vida, porque ele fez na vida do pastor Inácio. Ele pode fazer na minha vida, porque ele já fez na vida do presbítero Eduardo. Ele pode curar, porque ele já curou a missionária Lívia. Ele pode curar lá também. E aí, irmãos, a gente entende uma coisa: tem muita valia e importância o testemunho que você dá daquilo que Jesus faz. Tem pessoas que vivem testemunho, mas não conta. E Deus está falando para você: compartilhe o seu testemunho, porque a história do que você fez vai trazer bênção para a vida de outras pessoas. Quando Deus te abre uma porta, conta da porta que ele abriu, porque tem gente desempregada achando que a porta nunca vai abrir. Mas quando você conta o seu testemunho, ele vai dizer: se Jesus abriu a porta para aquele irmão, se Jesus abriu a porta para aquele irmão, ele tem poder para fazer na minha vida também. Ele vai operar na minha vida também. Deus se maravilha, aleluia! Deus se glória, aleluia! A história, o relato chega lá. E eles sabiam que Jesus poderia curar, porque ele já tinha curado. Glória a Deus. E eles começam a falar: Jesus, tem misericórdia de nós. Assim como o Senhor curou o menino lá, cura a gente também. Só que aí que entra o mistério de Deus. O Pai do Senhor fala assim: Jesus tem os mistérios dele, viu? Se Jesus é estreito. Deus. Glória.
O leproso chega, se prostra, e Jesus vai até ele, toca nele e fala: quero ser limpo. Quando esses homens vão pedir a cura para Jesus, o que eles esperavam que Jesus fizesse? Fosse até ele, tocasse neles, e eles fossem limpos. Porque era assim que ele tinha feito. E a gente costuma pensar que porque Deus fez de um jeito na vida da irmã Mariazinha, Ele vai fazer do mesmo jeito na minha vida. Só que o que Jesus está querendo dizer é: eu posso fazer a mesma coisa, mas eu posso fazer de maneiras e de formas diferentes, em períodos de tempos diferentes. Tem pessoa que chega na igreja, o cara entra aqui no primeiro dia, ele aceita Jesus, é batizado com o Espírito Santo, começa a falar em línguas estranhas, recebe um milagre, a porta abre, o casamento é restaurado, a cura vem, em uma semana aconteceu tudo na vida dele. O outro entra, fica lá 1 mês, 2 meses, 6 meses, vira o ano, chega um culto de Natal, parece que nada está acontecendo com Jesus. Por quê? Porque na vida do aquele lá, Jesus tinha um propósito para fazer de uma forma, na sua ele tem um propósito para fazer de outra forma. Só que se ele viveu um milagre, também vai chegar um milagre na sua vida. Pode ser de uma forma diferente, pode ser num tempo diferente, mas o Deus que opera milagres ainda é o... E a gente aprende algo muito importante: não compare a sua experiência com a experiência dos outros. Porque quando a gente faz, e vou te falar mais, eu estou meio coach aqui hoje, não vou dar. Quando a gente compara as nossas experiências com a experiência das outras pessoas, a gente dificilmente compara com alguém que está pior. Eu falo assim: nossa, olha, meu ministério faz 5 anos que eu estou aqui na igreja para poder pregar a primeira vez. Não, mas o fulano já faz 7 que eu não prego. A gente não pensa assim. A gente sempre compara com alguém que está melhor para nos sentir inferiorizado. Mano, daqui a 5 anos, com primeira vez, fulano faz 6 meses, já está lá pregando. Olha, tem ensaio em bateria, faz 3 meses lá do Guilherme, com 1 mês estava tocando, já estava tocando, espancando a bateria aí. Comigo não acontece, na vida do outro acontece. Mas o outro está tendo melhor. E a gente começa assim, a essa comparação. E sempre que a gente faz essa comparação, a gente faz para se jogar para baixo. Aleluia. Eu quero repreender o espírito de inferioridade aqui nessa noite. Espírito do vitimismo, da inferioridade. O inimigo muitas vezes tenta sentar nos nossos ombros para nos oprimir, para nos apertar, para nos jogar para baixo, para nos falar assim: erga agora a tua cabeça. Vocês perderam a final, eu digo que não chegou com 50 anos. Isso ninguém fala. A gente só quer pegar esse espírito para a gente se sentir inferior. E o inimigo faz isso. Ele trabalha assim com a gente. Rejeita esse espírito de inferioridade na sua vida, contra a sua família, contra o seu ministério, contra a sua carreira, sua vida profissional. Não aceite isso na sua vida. E aí, aqueles homens esperavam, eles achavam que Jesus ia fazer assim. Ué, se ele curou o menino, foi uma coisa boa, foi curado, vai ser assim com a gente. Aí quando eles clamam, Jesus, vem misericórdia de nós. Aí Jesus fala assim: se coloca de pé. Aí se levanta. Vão lá até o sacerdote e apresentem-se ao sacerdote para a purificação. Aí eu imagino naquela hora, eu estou imaginando que o aeroporto falou assim: mas não entendi nada. Por que ele está fazendo diferente comigo? O outro ele foi, tocou comigo, ele nem olhou na minha cara de ver. Falou de longe, me mandou só ir. Em vez de Jesus me dar um abraço, em vez de Jesus me pegar no colo, não, só me mandou: vai lá, aproveita o sacerdote. A gente se sente às vezes meio rejeitado, inferiorizado. Mas eu não sei o que movimentou aqueles homens. Mas o fato é que, mesmo ainda estando leprosos, eles foram. E é aqui que é a nossa principal mensagem dessa noite. Naquela época, quando uma pessoa era considerada leprosa, ela ia para vários leprosos, na cidade dos leprosos.
Se ela conseguisse identificar em si sintomas de cura, se todas as manchas, tudo desaparecesse, ela ia achar o sacerdote, apresentar ao sacerdote para que ele determinasse a cura. E havia todo um processo de purificação. Ele olhava assim, parece que está curado, fica aí 7 dias em quarentena, ele ficava, aí 7 dias depois ele chamava de novo, olhava, aí se a pessoa estava de fato bem, não tinha nenhuma ferida, aí ele pegava, aí ele sacrificava um animal, aí pegava o sangue do animal, colocava na orelha direita, no polegar direito, no pé direito, no dedão do pé, aí depois ele vinha, pegava óleo, colocava o óleo, e ungia a pessoa e mandava ele voltar para casa para retomar a vida. Tinha todo um ritual. Mas a pessoa tinha que se mostrar ao sacerdote. Só que, se a pessoa fosse se mostrar ao sacerdote e ela não estivesse purificada, ela ainda estivesse com feridas, quando ela se apresentava ao sacerdote, o sacerdote podia mandar apedrejá-la. Ela podia ser condenada à morte, porque ela estava, entre aspas, expondo o sacerdote a isso. Então, quando Jesus fala para aqueles moços, vão e mostrem-se ao sacerdote, e eles começam aí, eles dão o primeiro passo ainda estando leprosos, ainda estando com feridas, ainda estando enfermos, ainda estando doentes. Mas mesmo doentes, mesmo enfermos, mesmo com feridas, eles começaram a caminhar e ir em direção ao templo como Jesus determinou. E eles começaram a caminhar, e a Bíblia não nos relata da maneira como aconteceu. Então me permita usar aqui a minha imaginação, porque eu não creio que essa cura, eles deram um passo e de repente curou de uma vez. Não, sabe como eu imagino e interpreto esse texto? Que eles começam a andar, e à medida que iam dando um passo, uma ferida ia secando, aí eles iam dando outro passo, e outra ferida ia estancando, eles iam dando outro passo, e uma parte do corpo que estava ali sem sensibilidade ia começando a restaurar. E à medida que eles andavam, à medida que eles caminhavam, à medida que eles iam sendo curados. À medida que eles avançavam, à medida que eles caminhavam, eles começavam a viver o processo de cura. E qual que é a mensagem do Senhor para nós nessa noite? Se eles tivessem ficado parados, eles não teriam vivido a cura. Eles foram curados enquanto eles iam, foram curados enquanto caminhavam, foram curados enquanto avançavam, foram curados enquanto seguiam, foram curados enquanto tocavam, foram curados enquanto intercediam, foram curados enquanto pregavam, foram curados enquanto cuidavam das crianças, foram curados enquanto estavam na porta, foram curados enquanto cuidavam da igreja, foram curados enquanto ensaiavam, foram curados enquanto dançavam, foram curados enquanto profetizavam, foram curados à medida que caminhavam, que caminhavam, que caminhavam, que caminhavam. Sabe por que essa palavra está falando comigo? E ela tem que falar com você também. Porque o nosso adversário está querendo paralisar a nossa caminhada. E você não entende por que ele quer te paralisar. Ele quer te paralisar porque se você estiver paralisado, vai continuar com a enfermidade, vai continuar com a prova, vai continuar com a porta fechada, vai continuar com a lepra. Mas quando você fala, eu não vou mais ficar parado, eu vou caminhar, eu vou avançar. Está doendo, mas eu vou avançar. A porta ainda está fechada, mas eu vou avançar. Eu ainda estou triste, mas eu vou avançar. Na minha casa as coisas não estão bem, mas eu não vou ficar parado, eu vou começar a caminhar. Na minha família ainda está tendo confusão, briga, o divórcio ainda está rolando lá, mas eu não vou ficar parado, eu vou avançar. E à medida que você caminha, à medida que você avança, o Senhor vai operando, vai operando, vai operando, vai trabalhando, vai quebrando cadeias, vai quebrando muralhas e vai fazendo milagre. Olha para o irmão, você não é tempo de ficar parado. Sai dessa paralisia, sai dessa posição estática que você está. É tempo de caminhar, porque é caminhando que você vai viver o milagre de Deus na sua vida. Irmãos, fisicamente, humanamente falando, medicamente falando, pela ciência, caminhar cura lepra?
mas espiritualmente. Tem lógica eu falar para você, vem cantar aqui que quando você canta a porta não vai abrir? Humanamente falando não tem lógica, mas espiritualmente é assim que funciona. Tem lógica humana eu falar para você, vem aqui e não falta nenhum culto, participa da escola bíblica, Deus vai te capacitar e você vai ver que na sua família as pessoas vão entrar no eixo, vai vir o filho, vai sair o casamento, vai tudo acontecer. Pastor, tem uma coisa que não está conectada com a outra, humanamente falando não, mas espiritualmente não. Aleluia! Por quê? Porque quando a gente decide entrar em roda de movimento, a gente começa a andar, a gente começa a caminhar. Enquanto você caminha, Deus vai agindo a favor. Trabalhando, e aí eu termino aqui, pastor. O texto diz assim, vou achar o versículo aqui e pedir para o nosso irmão Richard colocar. Coloca para nós, Richard, o verso de número 15. Foi o verso 15 para nós. Glória a Deus! Vamos para o verso 15. E um deles, quantos? Eram 10. Um deles, vendo, e esse vendo não é só ver com os olhos, tem o sentido de caiu a ficha dele, ele entendendo que estava são, ele captou a mensagem, ele percebeu que havia sido curado, ele conseguiu olhar para si mesmo e falou: eu fui curado. Quando ele percebe o que aconteceu na vida dele, ele fala assim: para tudo. Oh, glória! Eu não posso seguir sem voltar para agradecer aquele que fez. E esse texto é um texto que a gente usa muito para falar sobre gratidão. Mas eu só quero para encerrar aqui que você entenda isso, que tem um mistério. O texto diz que os 10 obedeceram, os 10 caminharam e os 10 foram curados, mas só um conseguiu ver que havia sido curado. Aleluia! Só um percebeu que tinha sido curado. Sabe o que está acontecendo? Tem gente que entra na igreja e ele sai de um culto como esse e não está vendo o que Deus está fazendo. Ele vai, Deus não tem nada na minha vida, não aconteceu nada. É você que não está vendo, mas você está caminhando, Deus está fazendo. Você não está vendo, mas Ele já está trabalhando na sua casa, na sua vida, na sua família, na sua vida financeira, na sua empresa, no seu ministério. O problema é que a gente acha que Jesus está parado quando a gente é parado. Não, quando você caminha, Ele se move. Quando você caminha, Ele movimenta as águas. Quando você caminha, Ele opera milagre. Basta você começar a ver. Sabe o que eu vou orar nessa noite? Para Deus abrir os seus olhos também aqui. Quando você abrir os seus olhos e ver tudo aquilo que Deus já fez, você vai achar muitos motivos para voltar para agradecer.